Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado. Quando de uma presença do Senhor Ministro já em sede de comissão para falar sobre esta temática, nomeadamente, estamos a falar de quê? Da retirada de 3 territórios da lista negra que têm identificado aqueles que são os paraísos fiscais e um tratamento especial por parte da autoridade tributária. O Sr. Ministro afirmou, é textual, que existe uma informação que permitiu concluir que esses territórios, que essas jurisdições podiam sair desta lista. Essa foi a informação textual do Sr. Ministro e quando foi solicitado para que a pudesse disponibilizar, respondeu: eu não tenho essa informação aqui, mas seguramente ela existe. Hoje é visível que ela não existe. E não existe para a Ilha de Man, ponto final, e não existe nenhum pedido, aliás, por parte deste Governo à AT de informação sobre qualquer um destes territórios. E a informação que existia sobre o Uruguai, portanto, que existe sobre o Uruguai, é ainda do Governo anterior e era negativa. Informação sobre o cumprimento dos critérios da lei que permitisse ao Governo tomar essa decisão. E daí, Sr. Ministro, a pergunta é muito simples, se por acaso deseja corrigir a informação que fez aqui no Parlamento. Sr. Ministro. Eu não vejo necessidade, muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, de fazer nenhuma correção. Aquilo que eu disse foi que a retirada dos países dessa lista é uma ação coordenada com a AT, que a análise que foi feita pelo Governo foi de que estas jurisdições estavam em condições de cumprir os critérios de saída desta lista. A decisão é tomada em portaria. Eu penso que isso foi já aqui também esclarecido nas audições anteriores, portanto, eu mantenho aquilo que disse. Sr. Ministro, assim podemos entrar, Sr. Presidente. Eu julgo que o diálogo direto é mais simples. Ter começado sem autorização do Sr. Presidente. Sr. Ministro, a audição foi gravada. Portanto, aquilo que eu disse foi aquilo que o senhor disse. Ponto final. Existe uma informação que permite concluir que esses territórios, que essas jurisdições podiam sair desta lista. Eu não tenho essa informação, mas seguramente ela existe. Essas são as suas palavras. E, portanto, o Sr. Ministro, e daí eu lhe ter dado a oportunidade, por todos nós podemos acreditar numa realidade que depois se vem a infirmar e que vem-se provar que é falsa. E, portanto, sendo falso aquilo que o Sr. Ministro aqui nos disse, porque essa informação não existe, e não foi com base nessa informação que essa decisão foi tomada, aquilo que seria correto é o Sr. Ministro ter a vontade de dizer: eu afirmei convicto que essa informação existia, mas de facto vai confirmar que não existe e até depois poder argumentar que acha que ela não é necessária, que é o argumentário do Sr. Secretário de Estado. Agora, por favor, não venha dizer que ela existe quando hoje está provado que ela não existe. Eu não sei exatamente que conteúdo, que formato físico o Sr. Deputado associa à palavra informação. Porque parece-me que a palavra informação tem um caráter desmaterializado suficiente para que o Sr. Deputado não me esteja a pedir a materialização dessa palavra. Houve articulação com a autoridade tributária, é outra palavra possível. Houve, obviamente, uma decisão que é política, que foi tomada pelo Governo sobre a necessidade de pareceres ou até de auscultação prévia. Já muito aqui foi falado, pessoas com muito mais conhecimento jurídico do que eu não vou entrar nessa discussão. Sobre a palavra informação, eu gostava que me dissesse como é que vê a materialização da palavra informação, porque eu não usei outro termo que não esse. O senhor
houve, ao longo da minha audição, várias formas como isto foi colocado. Eu nunca falei numa materialização dessa palavra informação. Sr. Ministro, na sequência dessa audição, nós solicitámos por escrito que fosse entregue ao Parlamento a informação que o Sr. Ministro tinha dito que existia. Sabe o que é que chegou sobre a Ilha de Man? Zero. Ou o senhor está a esconder alguma coisa, ou então está agora a reiterar-se, agora pior, porque eu acredito na boa fé das pessoas. Mas se agora está a reiterar uma coisa que sabe que não existe, está a mentir. E isso é muito feio para qualquer pessoa, e em especial para um membro de um órgão de soberania e no Parlamento. As palavras vão perdendo valor, Sr. Deputado. Vão perdendo muito valor. O Sr. Deputado entenderá o que quiser e ainda não me disse o que é que entendia pela materialização da palavra informação. Houve uma articulação, o processo foi decidido naquilo que é a interpretação legal que este Governo tem do que está na lei tributária, nesta matéria. A palavra informação, insisto, não tem nenhum caráter material, não me consegue demonstrar que isso tem, e, portanto, a utilização desses adjetivos, Sr. Deputado, devo-lhe dizer que os repudio veementemente, porque não acho que seja essa a matéria que aqui estamos a tratar. Se quiser continuar a utilizar essas expressões, pois terá, obviamente, todo o seu direito, eu não sou ninguém para o julgar. Insisto na veracidade daquilo que foi a minha e a autenticidade daquilo que foi a minha frase aqui, que não teve nenhuma contradição com aquilo que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse, nem com a interpretação que este Governo tem da lei. Foi simplesmente, houve uma articulação, houve contactos sobre esta matéria, sobre até a densidade que isto pode e deve ter quando a decisão política é tomada, e é exatamente isso que eu mantenho. Sr. Ministro, reitero, na sequência da sua afirmação, foi solicitado que enviasse ao Parlamento essa informação. Essa informação não chegou, nomeadamente referente à Ilha de Man. E se o Sr. Ministro não a enviou, ou a tem guardado na sua gaveta, ou então sabe que ela não existe. Ponto final, escusamos estar a insistir, porque os factos são estes. Só há duas hipóteses. E a do Uruguai é ainda do governo anterior e era negativa. Agora, o senhor era negativa à retirada. Outra coisa é depois a explicação. Sabe qual é a leitura que eu faço? Muito simples. Aquelas pessoas que atiram ao alvo e a seguir pintam o alvo à volta do sítio onde ficou para encontrar a justificação que vá cobrindo o erro que aqui foi sendo cometido. O erro que foi cometido, primeiro, porque tomaram a decisão sem parecer da autoridade tributária, e então tiveram que inventar a explicação de que não era necessário parecer da autoridade tributária. Em segundo lugar, a explicação que ontem o próprio Sr. Secretário de Estado veio aqui dizer que por pressão diplomática, Sr. Ministro, mesmo que os critérios não sejam respeitados, para que as empresas portuguesas possam fazer negócios no setor A, no país A ou no país B, pode tomar essa decisão. O que significa que os senhores estão a desprezar, que é para não utilizar uma expressão bonita, ou menos feia, a desprezar as leis da República em detrimento daquilo que os senhores acham que possa ser correto. Mas nós somos um Estado de Direito. E ao ser um Estado de Direito, as leis têm que ser respeitadas. Os critérios não foram cumpridos. Não há nenhuma evidência na portaria do Sr. Secretário de Estado que esses critérios foram sequer analisados, e o Sr. Ministro continua a não entregar ao Parlamento a informação que disse e que repete que existia e que teve na base essa decisão. Sr. Deputado, sobre a questão de se é necessário ou não um parecer, é toda uma outra discussão. E já aqui foi referido, seguramente pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas também da audição do diretor do Centro de Estudos Fiscais, a não necessidade desse parecer. Portanto, o Sr. Deputado pode disputar a interpretação jurídica e a interpretação da lei sobre a questão do parecer.
Não pode pôr na minha boca coisas que eu não disse. E como o senhor deputado quer um parecer, interpretou a palavra informação como parecer. O que é legítimo. Não pode é daí tirar conclusões nem fazer processos de intenção sobre as minhas palavras. Porque aí estamos num mundo completamente distinto, senhor deputado. E isso, confesso-lhe, que eu não lhe permito neste sentido. Não acho que seja sequer adequado à troca de esta conversa que estamos a ter aqui. A verdade é que a decisão sobre a saída destas 3 jurisdições da lista foi tomada pelo Governo em respeito daquilo que é a leitura que o Governo tem da lei tributária, em que houve 3 passos para essa decisão. Um passo inicial em que o Governo toma a decisão, a opção de revisão da lista. E toma a decisão de revisão da lista porque o Governo, e já o disse aqui várias vezes, quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que a troca de informações e a possibilidade de existir troca de informações é um critério mais relevante neste momento para aquilo que é o controle destas transferências do que a existência de uma lista que é apenas a lista recordista de todos os países com que nós nos relacionamos sobre esta matéria, que é uma fragilidade enorme para o nosso sistema fiscal, porque não resiste à mínima triangulação destas transferências com destino a esses offshores. E coloca Portugal, na nossa interpretação, numa posição de desvantagem. E, portanto, o segundo passo foi definir critérios. E esses critérios passam por 3 critérios muito fáceis de definir, que já aqui também foram apresentados. E que têm um princípio muito importante, que é a de que estas jurisdições adiram a um instrumento multilateral que tem como princípio base a troca automática de informações. Se não tivermos acesso a esta informação, bem podemos andar à procura da agulha no palheiro, que estamos desfasados daquilo que é a evolução recente nestas matérias, que aliás o 19º Governo participou muito ativamente na sua construção. Portanto, surpreende que, tendo participado ao nível da OCDE, ao nível da Comissão Europeia, nestas matérias, da União Europeia nestas matérias, agora apareçam órfãos ou, sei lá, completamente dissociados daquilo que é uma tendência de todos os países com que nós nos relacionamos nesta matéria, que é privilegiar a troca de informações, troca automática de informações. Aliás, vamos ter, já em setembro, o primeiro episódio dessa troca, e eu acho que vamos aprender muito nesse momento. Espero, há uma expectativa que depois de termos acesso às listagens automáticas, com troca automática de informações com estas jurisdições, nós tenhamos acesso a informação que até hoje estava vedada à autoridade tributária em Portugal. Porque a segregação que a lista promove está contra a corrente do que se passa na Europa hoje em dia sobre esta matéria. E, portanto, podemos sempre, aliás, Portugal já viveu períodos de grande isolacionismo, podemos sempre querer continuar isolados destas matérias, ou fazer o nosso sistema fiscal convergir para uma melhor adequação com aquilo que é a realidade de um problema que nos aflige e com o qual estamos muito preocupados. Mas é uma decisão política e não é necessário parecer das autoridades, dos serviços. E depois, para as três jurisdições, no terceiro passo,
deste processo decisório têm uma característica comum, que é terem, de facto, aderido a um acordo multilateral de troca automática de informações, e depois cada uma delas tem características específicas que também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já aqui referiu. A Ilha de Man, por exemplo, tem apenas a melhor avaliação da OCDE em termos destes mecanismos de troca de informação. Inclusive é melhor que Portugal. A Ilha de Jersey tem uma comunidade portuguesa muito significativa. O governo anterior já tinha, aliás, o 19º governo já tinha, aliás, sinalizado a prioridade face à Ilha de Jersey. E o Uruguai, que é um país, ao contrário das outras duas jurisdições, de dimensão significativa, também com relações económicas significativas com Portugal, e que foi de facto, e foi não nos termos em que o Sr. Deputado o coloca, mas foi uma prioridade sinalizada de facto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que aliás o faz de forma natural nestas matérias também. Porque, mais uma vez, a tese do orgulhosamente sós não colhe nestas matérias, Sr. Deputado. Estas matérias são matérias de troca de informações que nenhuma jurisdição o fará connosco se as mantivermos na lista negra. E esta decisão não é irreversível. Esta decisão não é irreversível. E é por isso mesmo que ela foi tomada de forma muito cautelosa, apenas com 3 jurisdições, porque também requer um período de adaptação da autoridade tributária a esta nova realidade. E, como lhe digo, não é irreversível. Se não funcionar, e um dos princípios, um dos critérios que temos em cima da mesa é a inexistência de obstáculos, ou seja, a ideia de que não há indicação de que esta troca automática nestes acordos multilaterais não esteja a ser cumprida, estas jurisdições podem e devem, porque estes critérios não estarão a ser cumpridos, voltar para a lista. Parece-nos que, e isto é uma avaliação obviamente eminentemente política e que vai ser seguida pelo Governo ao longo dos próximos meses, em setembro, já referi, temos a primeira troca de informações, e o Governo nessa altura decidirá, com base na evidência que for recolhendo, em cada momento, se é ou não justificado, se temos ou não benefícios para o conjunto do combate à fraude e evasão fiscal e àquilo que as offshores representam nesse domínio, se justifica ou não que estas jurisdições estejam ou permaneçam nessa lista, ou se devemos, eventualmente, juntar outras, porque se provar que, efetivamente, a informação trocada tem valor no combate à fraude e evasão fiscal em Portugal, nós não devemos hesitar neste caminho, porque Portugal, mas de muito longe, é o país que tem mais jurisdições nesta lista, e isto, na nossa avaliação hoje, prejudica mais do que beneficia ao país. Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante.